Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior aqui do canal. Se você não assistiu ainda e quiser dar uma pausa, voltar lá, assistir o vídeo anterior para entender o tema de hoje, sinta-se à vontade. Nós vamos continuar falando sobre a história de amor mais linda que já existiu. Vamos conversar? No vídeo anterior nós vimos como foi aquele momento sublime em que Deus, com todo o seu amor, com toda a sua entrega, criou homem e mulher, Adão e Eva. E como infelizmente no capítulo 3 de Gênesis nós encontramos o relato do fim deste relacionamento, do relacionamento rompido. E nós conversamos um pouquinho de como isso aconteceu, o engano da serpente. A mentira que ela contou para Eva, e Eva se deixou levar, comeu do fruto, ofereceu a Adão. Adão teve medo de perder Eva, comeu do fruto também. Ambos desobedeceram a Deus, e então eles tiveram que se esconder do Senhor, pois perceberam que estavam nus. Peraí, essa história tá muito estranha. Como assim? Deus criou os dois, largou os dois lá no jardim, só falou que não podia comer daquele fruto e deixou eles ao bel prazer? Satanás podia mesmo realmente aparecer a qualquer momento e dizer para eles comer do fruto e eles poderiam ser enganados. Não é possível que eles foram deixados lá sem nenhuma proteção. Será que é assim? Muito bem. A Bíblia conta que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha pessoalmente até o jardim conversar com Adão e Eva. E durante o dia eles tinham a presença de anjos que estavam sempre com eles, ministrando a eles, educando-os, falando para eles. E sobre o que eles conversavam? Justamente sobre tudo o que aconteceu no céu antes de Satanás ser expulso e de como Satanás poderia tentar entrar em contato com eles e fazer com que eles pecassem. Queridos, Deus, ele não é pego de surpresa. Ele é o Criador, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia o que Satanás poderia querer fazer. Então Adão e Eva não foram deixados desprotegidos, soltos, largados no meio do Éden para que Satanás a qualquer momento pudesse ir lá e acabar com tudo. Não. Deus deixou eles advertidos e protegidos contra os enganos de Satanás. E se nós pararmos para pensar que se não fosse a desobediência de Adão e Eva, ou de qualquer outro ser humano após eles, ainda hoje nós experimentaríamos o relacionamento face a face com Deus, pessoalmente, a cada viração do dia. Você consegue imaginar isso? Que por um deslize, por uma decisão errada, por uma escolha equivocada, nós hoje temos um relacionamento rompido com o nosso Criador. E tudo isso começou muito antes do Éden. Começou lá no céu, quando Satanás um dia quis o lugar de Jesus. Ele teve inveja de Jesus. Ele deixou aquele orgulho, aquela inveja, aquele sentimento crescer no coração dele. E ele desejou ser como Deus. E foi muito trabalho com Satanás para que ele fosse dissuadido do seu pecado. Mas ele cada vez mais se entregou ao seu pecado. Até que chegou o momento em que houve uma batalha no céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7, nós vamos ver
que lá fala que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. Dragão, Satanás. E Miguel, Jesus Cristo. E eles lutaram. Uma guerra física, não foi uma guerra de ideias, não foi um debate, foi uma guerra mesmo. Uma guerra de espadas, uma guerra física, em que então Satanás foi expulso do céu com terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar. E a revolta dele por não ter conseguido ser como Deus e de querer continuar ferindo o coração de Deus fez com que um dia ele mirasse em Adão e Eva, a criação perfeita de Deus. Imagem, semelhança do Criador, e ele falou: é ali que eu vou para continuar ferindo o coração de Deus. E ali, então, ele conseguiu fazer com que Adão e Eva caíssem, principalmente Eva, né? Que eu disse no vídeo anterior, que Eva caísse no pecado da cobiça, no pecado da inveja, porque ela quis ser como Deus. O mesmo desejo que Satanás teve no céu, ser como Deus. O engano dele continua sendo o mesmo até hoje. Ele não mudou em todos esses anos. Porque a vontade dele de ser Deus era tão grande e ele tá tão frustrado, foi tão humilhado, que ele não mudou de ideia. Tipo aquele psicopata louco, sabe? Aquela pessoa que só sabe falar sobre aquele mesmo assunto. E como ele não conseguiu o que ele queria, ele quer derrubar as outras pessoas que estão felizes. Ele quer destruir a vida das outras pessoas que estão em Cristo Jesus. Para acabar mesmo com a vida do ser humano, mas principalmente para atingir o coração de Deus. Um relacionamento de amor nas quais as pessoas não têm a opção de rejeitarem a pessoa que as ama, é um relacionamento sem amor. E é por isso que Adão e Eva tinham a opção de rejeitar a oferta de amor de Deus. E Deus não interveio. Ele não interferiu. Ele não disse: não, vocês não vão fazer isso. Eles eram livres. Eles eram advertidos. Eles sabiam o que estavam fazendo. A ciência hoje traz alguns estudos que dizem que relacionamentos saudáveis, eles melhoram depressão, ansiedade, alguns outros transtornos, melhoram pressão arterial, a qualidade de vida melhora quando nós temos relacionamentos saudáveis. Eu fico pensando, se entre seres humanos caídos, corrompidos pelo pecado, existe essa possibilidade de um relacionamento saudável melhorar a vida, imagina se o nosso relacionamento com o nosso Criador não tivesse sido rompido. Nós jamais saberíamos o significado da palavra sofrimento. Nós estaríamos plenos no Jardim do Éden, adorando o nosso Criador pessoalmente, todos os dias. Mas infelizmente o pecado entrou, rompeu este relacionamento e hoje existe a intensa necessidade de restabelecermos este relacionamento com o nosso Salvador. Existe a necessidade de, no nosso coração, nós erguermos um altar de adoração ao nosso Deus. Porque somente tendo um relacionamento íntimo e fortalecido e intencional com Deus é que nós conseguiremos nos munir de forças para resistir às tentações de Satanás. Sabe? Quando nós amamos muito alguém, o nosso maior desejo é fazer de
tudo para agradar aquela pessoa. Quando nós amamos alguém, nós queremos ver aquela pessoa feliz. Nós queremos fazer algo que vá trazer um sorriso àquela pessoa. Nós queremos aliviar a vida daquela pessoa de todas as maneiras possíveis, porque nós amamos aquela pessoa. E quando nós amamos a Deus, tudo o que nós mais queremos é fazer a vontade de Deus, é agradar o coração de Deus. Então, quando nós amamos a Deus, mais distante nós estamos de cair na lábia de Satanás. Porque quanto mais amor, mais vontade de estar com Ele, de fazer a vontade dEle, de obedecê-lo, de impressioná-lo. Então a voz de Satanás vai ficando mais longe, distante. E o acesso dele a nós vai sendo enfraquecido. Somente tendo contato com Cristo diariamente é que nós podemos nos fortalecer contra as ciladas de Satanás. Adão e Eva tinham, sim, esse contato todos os dias e caíram. É por isso que nós devemos ser vigilantes assim 500.000 vezes mais do que Adão e Eva. A vida do cristão, ela não é fácil. Não é fácil. E um outro detalhe. Vocês já pararam para pensar que, poxa, por causa de uma mordida num fruto, a gente está vivendo essa miséria que a gente vive hoje em dia de vida com o mundo tomado pelo pecado? Será? Será que Deus ele é tão mau a ponto de, por causa de uma mordida em um fruto, nós estamos vivendo essa vida que nós vivemos hoje? A questão não foi a mordida em um único fruto. Injusto seria se Deus tivesse dito assim: tá vendo esse lindo jardim que eu criei? Vocês não podem andar por ele. Nenhuma árvore aqui vocês podem comer. Só embaixo dessa árvore aqui é que vocês podem ficar e só esse fruto aqui que vocês vão comer. Aí sim, seria um Deus muito carrasco. Agora não. Deus disse para eles, todas as árvores deste jardim servirá de alimento para vocês. O jardim é de vocês, eu criei para vocês. Vocês vão dominar sobre todos os animais do céu, da terra e do mar. Vocês vão dominar sobre toda a terra. Mas do fruto daquela, era uma árvore só. Do fruto daquela árvore, vocês não vão tocar nem comer. Porque no dia que dela comerem, certamente vocês vão morrer. Deus, ele não foi um Deus cruel. O que pegou foi realmente a desobediência. A desobediência acarreta consequências. Eu não sei se você que está me ouvindo tem ou já teve uma criança pequena que você teve que educar. Mas o meu filho, quando ele é desobediente e a desobediência dele acarreta uma consequência que traz sofrimento para ele, depois que passa o chororô, o drama e tudo mais, eu e meu marido sempre conversamos com ele e fala assim: filho, se você obedecesse a mamãe e o papai, isso não teria acontecido. Você sofre por causa da sua desobediência. A gente sempre fala isso para ele ter muito firme na cabecinha dele que a desobediência, seja a mim ou ao pai dele, ou seja a Deus, acarreta consequências de sofrimento. E a desobediência de Adão e Eva acarretou sofrimento. Se você ler lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, nós vamos encontrar assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
A desobediência de Adão e Eva foi uma consequência de algo muito maior, que é o que nós falamos anteriormente. Uma batalha que não diz respeito a nós, mas infelizmente nós nos tornamos alvo, objeto de desejo dessa batalha, o grande conflito que existe entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E nós estamos bem aqui no meio. Cristo nos entregando a sua graça, a sua misericórdia diariamente, dizendo: filho, me ame, obedeça aos meus mandamentos para que você tenha vida eterna. E Satanás do outro lado, querendo nos ofertar o mundo, querendo florear todo o pecado para tentar fazer com que nós olhemos para ele e diga: mas é isso que eu quero. E viremos as costas para Deus. Nós precisamos urgentemente termos a ciência de que obedecer a Deus tem um peso de eternidade. E a desobediência também. Será ou vida eterna ou morte eterna. Nós precisamos escolher qual caminho seguir. Adão e Eva, quando erraram, quando comeram do fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. A degradação foi imediata, porque o peso do pecado sobrecaiu neles ali naquele momento e eles perceberam que estavam nus. Então eles saíram rapidinho e foram costurar roupas de folha de figueira para se cobrir. E quando Deus, no fim do dia, veio procurá-los, eles estavam escondidos e Deus perguntou: mas por que você se escondeu? E ele disse: porque eu tive vergonha do Senhor, porque eu percebi que eu estava nu. E Deus, com muita dor no coração, deve ter falado assim: Adão, quem falou para você que você estava nu? Ele já sabia a resposta. Ele viu tudo o que aconteceu. E Adão disse: a mulher que o Senhor me deu me ofereceu do fruto e eu comi. E a mulher: mas foi a serpente quem me enganou e eu comi do fruto. E ali aquele relacionamento foi rompido. E Adão e Eva miseravelmente tentavam, com folhas de figueira, esconder o seu pecado do Senhor. E hoje nós, com folhas de figueira, tentamos esconder o nosso pecado do Senhor. Seja querendo realizar boas obras para amenizar o peso da nossa consciência, seja pela vontade de lavar o nosso pecado com detergente, seja com aquela certeza de não, eu nunca mais vou fazer isso. Todos os enganos que nós contamos para nós mesmos, todos nossos pecados encobertos com folhas de figueira, com justiça própria. E Deus, Ele com todo o seu amor, nos traz a certeza de que, independente de como nós deixamos o nosso relacionamento com Ele, Ele vem nos buscar. Adão e Eva haviam tomado uma decisão que rompeu a ligação que eles tinham com Deus. Mas Deus amava tanto a humanidade que Ele havia criado, que Ele veio na direção deles, em busca deles. O amor veio encontrar Adão e Eva para estender a eles a sua graça. Nós só poderemos restaurar o nosso relacionamento rompido com Deus quando nós reconstruirmos os nossos altares de adoração que estão destruídos. Porque foi necessário um animal morrer
para que Adão e Eva pudessem se vestir e cobrir a sua vergonha. Deus, ele tem um propósito para minha e para sua vida. E o maior desejo dele é que nós tenhamos um relacionamento com ele. Foi por isso que ele enviou o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, para que esse relacionamento fosse restabelecido. Que nós possamos saber dar valor ao sacrifício que foi feito por nós. Que nós possamos olhar para a cruz e entender o tamanho da graça que foi derramada sobre nós. Graça essa que nos dá a esperança de um dia novamente nos relacionarmos face a face com o nosso Criador, assim como acontecia no Jardim do Éden, entre Adão, Eva e Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui também, nós podemos conversar ou quem sabe fazer um vídeo para esclarecer eventuais dúvidas e que nós possamos crescer em sabedoria da palavra de Deus. Um super beijo. Ei, inscreva-se aqui também, tá bom? Tchau!